40 millones y creo que de memoria, por ahí estoy equivocado, creo que hay 40 millones de kurdos. Entonces todos ellos, o digo, parte de ellos aportan para la experiencia de Kurdistán. Entonces esa es una pregunta que yo creo que está abierta, ¿no? La pregunta de qué futuro tiene esa experiencia de mantenerse sin conformar un Estado, aunque yo creo, ¿no? Yo creo que en definitiva ellos están formando una especie de Estado, y que pienso que en la medida que eso se consolide van a constituir. Lo que pasa es que el problema de todas las experiencias socialistas es el problema de la forma que asume ese Estado y cómo se genera una capa burocrática que absorbe, ¿verdad? Concentra el poder y termina concentrando también la riqueza, ¿no? Esa es la gran contradicción que tenemos, porque cómo enfrentar el capitalismo, cómo enfrentar el imperialismo sin un Estado. Y desde el punto de vista de la organización económica de la sociedad, la realidad es que nosotros tenemos en todo el mundo sociedades complejas, sociedades que cada vez están más urbanizadas. Si ustedes miran, bueno, Uruguay debe ser un extremo. Uruguay tenemos menos del 5% de población rural, o sea, el resto es urbano, ciudades pequeñas, urbano, ciudades grandes, la mitad Montevideo. Entonces, eso plantea que, digamos, eso yo creo que va a ser muy difícil cambiarlo. Entonces, plantea que la organización económica, si llegamos a una organización económica no capitalista, tiene que tener en cuenta esa realidad, ¿verdad? Y organizarse sobre la base de esa realidad. Eso es lo que quería decir. Bom, pessoal, eu vou tentar sintetizar as colocações, tá? Não tem nenhuma pretensão de verdade, falando sério, não tem mesmo que a gente teve falas em distintas escalas, foi o que eu pude entender, desde o nível individual do questionamento até um debate mais de tipo político partidário, mais de projeto de acumulação de força, que é onde eu me sinto bem mais à vontade, muito mais à vontade, tá? Então eu vou tentar começar daquilo que minha memória me permite, tá? Então, primeiro, eu entendo que aqueles e aquelas que desejam fazer um debate de projeção de poder têm força política organizada para isso. E não é um trabalhador intelectual, não é porque tem um professor universitário na mesa falando que vai substituir o centro decisório. Se tem companheiros aqui, sei lá, de um partido político, que tem registro eleitoral ou não, que tem gente aqui de uma federação anarquista, tem espaço decisório aqui que está organizado. Tipo, da onde eu venho, o intelectual orgânico não substitui a decisão coletiva, não. Em hipótese alguma. Ele está subordinado à decisão coletiva. Então, por isso que eu fiz questão de colocar. É mais importante, é menos, deixa eu usar o termo correto. Acho que é menos inútil para uma força política ter alguém preparado para estudar o adversário e aportar conhecimento sobre isso do que ter algum metido iluminado subindo no carro de som. Esse que é o problema, que cria liderança e burocracia não é sair. O cara sobe no carro de som, faz o discurso, dita a palavra de ordem e fala para onde é que vai o rumo da marcha. Bom, lance do confronto. Começa aí também. Fazer exacerbação no carro de som e pedir para a EPTC trancar a rua é no mínimo um absurdo. Tu não cria consciência de luta desse jeito. Então, quando se fala em
tem uma postura mais aguerrida, tipo, estamos, nem que seja simbolicamente, estamos tomando a rua, não é um desfile, tá certo? Não é matar uma tripa de filha indiana para fazer bonitinho na foto, e se vier repressão tem nem para onde correr, porque é impossível. São aprendizados que não sou eu que estou falando, estou apenas reproduzindo do espaço de militância onde eu venho. Acho que esse é o primeiro ponto. O outro, acho que o companheiro do PCO, né? Foi? Perdão. Acho que o companheiro... Classista. Oi? Tribuna classista. 1000 perdões, tá? Eu associava com ela. O companheiro Guilherme Giordano colocou o debate correto. Eu acho que ele pode fazer esse debate. Projetos políticos contemporâneos do marxismo e do anarquismo. Eu posso afirmar com nenhuma sombra de dúvidas em que, sem querer substituir a faca que está aqui presente, uma federação anarquista é um partido político. Não é de representação, não é de tipo burguês, não é intermediário e não é vanguarda de nada, mas é um partido político. Tem critério de ingresso, tem ideologia, tem programa, tem níveis de compromisso, tem obrigações militantes, direitos e deveres. Isso é um partido político. Não é de representação, não é de tipo burguês, mas é um partido político. É nisso que eu acredito, pelo menos. Eu individualmente. A qual estou vinculado há mais de 30 anos. Mas isso é a crença de quem está falando aqui. Não estou dizendo que seja o caminho. Se eu não quisesse esse caminho, estava no outro. Mas é um motivo meio óbvio. Né? Beleza. Agora, isso aí não substitui, acho que é o grande debate que a gente está discutindo aqui, né? Em fundo, né? Diante do quadro dado em escala mundo, e todo debate em escala mundo é meio complexo pra caramba, porque tipo, quem lembra do período da bipolaridade, a gente tinha mais ou menos uma orientação na cabeça, né? Tipo, tem o bloco soviético, é horroroso, mas é o que existe. Tem a dissidência chinesa, antes do Deng Xiaoping assumir, né, e fazer... Na verdade, o Mao já foi o grande sacana traidor, né? Em 71 ele fez acordo com o Nixon, né? Essa que é a verdade, vamos botar o pingo no i aqui, né? Tá certo? Mas tudo bem. A gente tinha essas polarizações de experiências. Não, qual é a linha? E a linha que se reproduzia nos debates era a linha de cada governo. Não, mas veja só, a proposta iugoslava é bem mais interessante, é mesmo. Meu modestamente, eu acho. Agora, poxa, como é que uma sociedade de base autosessionária se desarma em 10 anos que perde seu líder carismático? Tem um problema aí, o Vicente matou a charada, tem um problema ideológico. E aí me permita discordar do companheiro, ideologia não é falsidade de consciência, isso é uma interpretação de ideologia. Da onde eu venho, eu te penso em outra coisa. Não existe falsa consciência, não existe nem deturpação de consciência. O nível ideológico ele é tão importante quanto o político e o econômico. Ou seja, a gente é o que a gente imagina que é, além da nossa própria condição material de existência. Sabe qual é o problema que eu vejo crítica construtiva? Pensar uma prática obsessionária num paradigma marxista não dá, gente. É impossível. Não dá, é impossível. Vai dar conflito o tempo todo. Pensar uma prática obsessionária com condição leninista também não dá. É vertical, é autoritário. Aí, como não tem vínculo com a base libertária, a gente pensa em superação das ideologias. Vamos ver se todo mundo aqui está contra isso aí. Quem aqui é contra a democracia direta? Quem aqui é contra a autogestão socioeconômica? Quem aqui é contra uma estrutura federal de organização? Quem aqui é contra a plenitude de direitos e deveres? Quem aqui é contrário a cargos rotativos? Quem aqui é contrário à decisão ser deliberada de forma coletiva e poder destituir o executivo a qualquer momento? Bem-vindo, isso é anarquismo, gente. Tá? Você desculpa falar, mas isso é anarquismo. Desde 1964 isso é anarquismo. Mas eu não me identifico simbolicamente. Beleza, levanta outra bandeira, as ideias são as mesmas. Desculpa falar isso com todo respeito no mundo, mas as ideias são as mesmas. Aí eu vou chegar no companheiro que colocou lá. Está coberto de razão, gente. Na minha modesta razão. A ideologia é de massas. Quando eu falo massa, não é um bloco uniforme, hipotético a minha junta. Massa é gente pra caramba, todo mundo agora, e mais um pouco. É um trem lotado. As pessoas comuns e correntes. Né? Como eu falo pro trabalhador que trabalha o dia inteiro, estuda de noite, tem 2 filhos, está preocupado em perder o emprego. Esse cara que tem que me ouvir. Na verdade, eu tenho que me fazer escutar por ele. Na minha modesta opinião. Agora, é óbvio que nada disso invalida experiências outras que vão dar exemplos de como poderíamos viver em outra sociedade. E aí o trabalho obsessionário é fantástico, é enriquecedor. Vou dar um exemplo do que eu estou dizendo. Assim. Se a gente pegar 2 processos que são riquíssimos, a Revolução Mexicana e a Revolução Espanhola, ambos tiveram
experiências enormes de autogestão social antes das suas revoluções. Ambos. Tem um cara bastante controverso no anarquismo, o Diego Abbas Santillán, que, muito controverso, tá? Como militante político, na minha modesta opinião, foi um desastre. Mas fez um livro fantástico, em 1934, O Organismo Econômico da Revolução, que veio a ser o grande plano de trabalho da CNT em Aragão e na Catalunha. 2 milhões de seres humanos viviam em autogestão. Não teve nenhum problema de escassez não, tá? Isso é tudo mentira capitalista. Não teve problema de escassez, não teve problema de fome, não teve problema de nada. O problema foi político. Não havia acúmulo sobre a decisão do que é o poder. Por isso que se incorpora a terminologia poder popular. Também não é anarquista de origem cubana, isso é. No período antes que o M26 se fundisse a PC cubana. Mas isso é outra história, é outro debate, não está aqui para discutir a história política do socialismo. O que eu posso contribuir para poder encerrar? Eu acho, modestamente eu acho. É achismo, tá? Tá taxando um cego. O problema é que a gente, por não ter, eu falo a gente assim, quem está no campo esquerdo da política, tá? E aí eu me permito não ser sectário e incluir companheiros e companheiras que têm ainda uma criança eleitoralista, aqueles que não as têm. Eu compartilho disso, não participo de... Tá? Vou dar meu voto aqui de confiança. Eu votei nulo em 89 no segundo turno, tá? Tá bom? Votei nulo, Lula versus Collor. Nunca fui eleitoralista em minha vida. Por disciplina orgânica, por decisão coletiva. Tá? Quem viveu aquela eleição sabe o que ficou, como é que esse país ficou, vai ou não vai. Então é o seguinte, falta um projeto de acumulação de forças que seja compartilhado por um conjunto de forças que são diferentes. A minha modesta compreensão é isso. Óbvio que vai falar assim, não, mas tem programas políticos partidários. Claro que tem. Mas a gente não tem nesse país, pelo menos nesse país, um novo apontamento para onde acumular força. Como mais ou menos a gente não pode ser sectário. Eu estou implorando que não sejamos sectários. Mesmo não concordando com o projeto, foi o PT nos anos 80. Que era um espaço que acumulava as forças e lutas sociais. Eu era secundarista, me lembro como se fosse hoje. Tu cortava uma rua, aí vinha uma dona de casa que ela votava no PDS. Essa bagunça do Lula é? Essa bagunça é CUT PT? Então essa acumulação está fragmentada. Na minha modesta compreensão. Para arrancar direitos. Tá? Agora, temos um outro problema. Que é o seguinte. E esse é um problema histórico em qualquer ideia socializante. Na minha modesta opinião. Razão de Estado. Então, alegando razão de Estado, pagar as contas, pagar a máquina, pagar a funcionaria, esse país fez uma inflexão através de uma direção eleita, democraticamente eleita, de um pacto de classes furado. Agora, que novidade, o mesmo pacto de classes foi feito em toda a América Latina. Não é furado porque filosoficamente vai contra que o Lino Bakunin continha 16 anos de idade. Não, é furado porque não acumula poder do povo. É furado porque coloca, por exemplo, o conjunto de direitos sociais como subalternos a uma plataforma agroexportadora e subalterno ao capital financeiro. É isso que eu estou falando. E a gente vai ver em cada país da América Latina com matizes e variações, incluindo a Bolívia com Evo Morales, é o mesmo tumulto. É a população originária brigando com a Petrobras. No Equador também. Brigando com a exploração agromineral. Por quê? Porque eles são primitivistas. Não, porque esta não é a forma de lidar com um bioma. Exaurindo até o último recurso, vendendo a preço de banana para comprar tecnologia. É isso que a gente está fazendo na América Latina. É por isso, um dos motivos principais que esse modelo está fazendo água. Tudo bem, durante 15 anos a gente viveu melhor materialmente, é verdade. Quem viveu os anos 90 sabe a loucura que era fechar o mês. Sociedade chegar a ter 60% de informalidade. Não tem gente que resista. Até o FMI falou, libera um pouquinho aí, tá difícil. A época do Peru e do Fujimori era isso, 60% de informalidade. E a Previdência vai para onde? Agora, de uma forma bem objetiva, o que eu entendo? Não dá, todo respeito, não dá para imaginar saídas sem rupturas. Até onde vai a ruptura, até onde vai cada projeto político. Eu conheço centenas de pessoas, centenas eu acho,
centenas, no PSOL, hoje, que são militantes sinceros, dedicados e que entendem que a conquista do poder pelo voto pode gerar uma ruptura com o sistema capitalista. Vamos supor que eles tenham razão. Aí esgota toda a força social para aderir ao governo? Não, não vai dar. Nunca vai dar. Não. Vamos supor que a Allende tivesse... Imagina fazer oposição à esquerda do governo da Allende. É uma coisa quase impossível. Mas aí é que entra a dimensão da razão de Estado. Nessas horas o cara preferiu, com todo respeito, morrer como um mártir, a arriscar uma ruptura. E não foi falta de aviso. Acho eu, que a gente tem que trazer essas experiências latino-americanas bem concretas, com 2 pés no chão, cheio de barro, para o tempo contemporâneo, e imaginar projetos de acumulação de força. Eu tenho certeza de uma coisa, absoluta, tá? E é certeza, quase que aspas, tecnicista. Se não tem uma predisposição de conflito, tu vai aderir ao projeto majoritário. Tá? E todo mundo, qualquer força política, vai ter uma diferença entre pragmatismo puro, que é puro oportunismo. Mesmo o cara que é puramente oportunista vai falar que não é. Tipo, ninguém vai ter televisão. O Renan não vai ter televisão e fala assim: não, a diferença é que eu e o Temer somos 2 calhordas e estamos disputando quem vai tomar conta de mais recursos. Não vai falar uma coisa dessa. Vai ter um argumento institucional, por exemplo. Ou maximalismo absoluto, que aí é o Estado Islâmico. Aí eu nasço fascismo. Maximalismo absoluto, só vale o meu projeto, o outro não existe, eu imponho e pronto. Dentro disso, quais são os limites que cada força política vai ter para fazer valer um projeto que tem, entendo eu, elementos comuns, nem que seja na crítica. Por exemplo, a crítica a sermos ainda plataformas coloniais agroexportadoras, como somos na América Latina. Crítica a sociedades que têm população sobrante. Tá bom? Agora, por exemplo, qual seria a diferença entre uma acumulação de força bem concreta? Arrancamos o aumento salarial, aumento do salário mínimo, aquela taxa alta, né? 54 estava lá em cima, 64 estava lá em cima. Qual é a diferença? Por exemplo, um trabalhista vai falar: foi o Dr. Getúlio que deu. Um militante aguerrido de qualquer corrente socialista vai falar: foi conquista popular. Como tu acumula a conquista, é tão importante como você realiza a conquista. Você não tem para onde ir, gente. Não tem para onde ir. Aí é cálculo do mal menor. Um dos fatores que quebrou a União Soviética, que loucura, foi o preço do petróleo. Porque eles ancoravam uma boa parte da economia soviética na exportação de petróleo e gás para a Europa Ocidental. A Arábia Saudita rebaixou o preço do petróleo e ajudou a quebrar a União Soviética. Que diabo de socialismo é esse que vai depender da exportação de produto primário? É um negócio absurdo, meu. Aí o sistema cai, as pessoas que emergem dessa sociedade são piores do que tinha antes. Como? 80 anos não teve uma instituição social que reformulou o ser humano, que remodelou o ser humano, que criou um ser humano diferente. Esse é o homem novo que o Che Guevara dizia. Quer ver as sociedades? Vejam os seus cidadãos. Em distintas escalas de poder. É disso que, em último caso, se está falando. Agora, pisar em ovos, que isso é muito sério, tá? É guerra. É o seguinte: é impossível tu ter um território com 2 normas simultâneas. 100%, é impossível. 100% uma normativa, uma forma de vida, vai se opor a outra. Então, uma autogestão em larga escala implica que esse território seja autodeterminado. A autodeterminância é, no mínimo, produzir o alimento que consome. No mínimo. Ter a energia necessária para poder fazer valer os seus meios de produção, sejam eles quais forem. E ter condição de se defender. E ter condição de expandir essa experiência. No momento, na humanidade, temos o Kurdistão. É isso que está acontecendo hoje. Mas essa parte é assim que eu avalio. Se tem uma experiência, gente, tem um ponto de chegada. Não, é impossível fazer revolução na América Latina. Estou pensando na revolução autoritária, mas saiu em Cuba, não saiu? Então, Cuba. Por isso quebrou a espinha do partidão toda na América Latina. Tem uma experiência em andamento.
Experiências geram formas de aprendizado, geram modelos a serem seguidos total ou parcialmente, ou serem criticados. Também não é uma maravilha do outro mundo. Lá tem um Deus, tem um líder carismático. Né? O Deus é bom, se Deus for ruim, vai fazer como? Aí se vier a cabeça do Djalan, vai fazer o quê? Desconfie de sociedades que têm abuso de seres humanos, né? Com nome e sobrenome. É isso que tem, nessa parte é isso que tem que pensar, porque o quadro macro que eu dei aqui, gente, por que todo mundo não sabe isso? Todo respeito, porque as pessoas são hipócritas. Porque isso aqui é conteúdo de economia política primeiro semestre ali. O que muda é a indignação moral quando você narra um negócio desse. É o olho crítico. Pô, isso aí está errado. As pessoas vivem em democracia, supostamente, e não conseguem sequer decidir sobre suas vidas, porque seus recursos estão hipotecados a outros centros decisórios. É isso que eu estou falando. Tá, eu espero ter sido, pelo menos, mais próximo de algo propositivo, e insisto. A proposição é coletiva, não é nenhum professor ou intelectual orgânico, ou medida intelectual que vai falar em nome do coletivo. Para isso tem força política organizada, organizemos-nos. Então, eu tentei anotar algumas coisas aqui para me organizar, mas depois das duas falas, confesso que já estou meio perdido aqui nas anotações. E peço desculpa pela saída na corrida, mas tem algumas necessidades que não há resistência possível, né? Então, por isso a saída. E não dá para delegar e ainda bem não é representável. Então, começar pelo Gilmar, que saiu agora aqui, que ele falou um pouco do cenário desolador. Eu acho que no cenário da desesperança também há espaço para aquilo que Zizek chama de coragem da desesperança. Eu acho que a desesperança nos faz olhar para os diferentes. Por exemplo, nos faz olhar os diferentes modos de existência, e aí lá mais para o final eu vou fechar com o que a companheira disse ali sobre um pouco dos povos originários e a história e o momento deles hoje, que acho que tem muito a nos mostrar também. O Gilmar também falava sobre a ideia de espaços de soberania ou não, até que ponto, trazia a economia solidária. Eu, sinceramente, acredito que, ao mesmo tempo que as tecnologias de informação e comunicação, por exemplo, são modeladoras de subjetividade, capturadoras, etc., 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 elas acabam revelando uma abundância e acabam revelando uma escassez artificial. E isso vai dando também cada vez possibilidades maiores de construção de espaços de soberania, não necessariamente em escalas globais, né, porque talvez aí o papo seja outro, mas eu sinceramente acredito que essa abundância que também nos captura, dentro dessa tensão, dentro desse paradoxo, há espaço. Há espaço para reagir. Acho que a economia solidária, né, em algum momento tentou ser isso, e acho que a perda da multiplicidade dela, infelizmente para mim, eu não posso falar de toda, e talvez seja muito desgosto pessoal, então eu preciso tirar um pouco dessa minha afirmação, mas acho que ao perder a multiplicidade, ao perder a esperança de fazer coisas fora da caixa, bem diferentes, ela acaba entrando numa lógica muito mais de escassez, e aí ela acaba, infelizmente, acho hoje reproduzindo muito dos modelos, não de forma geral, mas em grande parte, infelizmente, vocês têm talvez mais experiência que eu, mas muitas vezes quando eu vou numa feira de economia solidária, do movimento popular de feiras, por exemplo, não consigo enxergar nada muito diferente de feiras e feiras e feiras, né? Então, enfim. E sobre o companheiro que falou da questão dos modelos, né? Que os modelos muitas vezes nos afastam da realidade e da dificuldade de que eles possam ler essa realidade. Eu utilizaria a palavra cartografias. Acho que a gente precisa fazer cartografias da realidade permanentemente. Sem fazer esse macro, não adianta pensar o micro e vice-versa. Sem olhar para o micro, não adianta pensar o macro. Então, eu tiro modelos, penso na lógica de cartografia e acho extremamente necessária para a gente poder não ser ingênuo no nosso micro. Não achar que estamos estourando a boca do balão, quando na verdade estamos construindo pequeno, importante também, etc. Né? Não cair na ingenuidade. Ele também referia sobre democracia direta. Bom, acho que pelo que eu falei está mais do que claro que, para mim, a figura de um soberano mata a potência do múltiplo. Né? Então, esse soberano na figura do Estado, na figura de um grande líder carismático, na figura de uma única ideologia. Então, eu, para mim, tenho problemas com isso, né? Sem querer de novo também, até a partir da
certo problema com isso. E aí, na questão das ideologias, olha, obviamente são importantes. O que eu acho que é um problema é quando nós tentamos, numa concepção bem moderna, purificar a ideologia e não perceber que diferentes ideologias muitas vezes têm bastante conexões e tornar uma ideologia única. Isso é o que a modernidade vem fazendo e vem vendendo para nós há muito tempo, e nós, consciente ou inconscientemente, acreditamos. Isso não significa que eu vou concordar com todas as ideologias, óbvio, né? Mas significa que eu preciso fazer essas conexões, porque senão eu vou ficar eu comigo mesmo, até ficar lá isolado no meu canto com a minha perspectiva. O companheiro que falou do 15M, o 15M eu tive possibilidade de ficar lá um mês. É um dos casos que eu estou tentando analisar na tese, é extremamente complexo. Eu acho, de maneira geral, teria que falar muito, mas o que eu enxergo assim, de grande potência do 15M, com certeza, é a sua multiplicidade. O 15M é um movimento, é algo em transformação constante e nunca tem consenso. Nunca tem consenso. E lá tem diferentes modos de existência permanentemente tensionando, e acho que isso é interessante. Já se vamos falar do Podemos, por exemplo, que poderia ser um dos resultados do 15M, aí eu acho que a análise é um pouco mais complexa. E com certeza, o colega referiu experiências em relação à moeda. Eu acho que a questão da moeda é decisiva, né? O Bruno falou, a gente não pode emitir moeda em casa, também não deveria olhar o Estado como se olha uma casa, né? E fazer empréstimo para pagar salário e diretamente entregar juros para aqueles 49% de acionistas, né? Que é uma lógica bem dentro do contexto que foi trazido aqui. Mas, enfim, né? Essa lógica não é também só em esfera local. Agora, com certeza, tudo que desviar a moeda, eu acho que é resistência pura. Se a gente conseguir construir alternativa que construa a moeda paralela, por isso que elas são fortemente destruídas. Quem sabe a experiência das moedas sociais na Argentina sabe que os bancos se aproximaram como potenciais parceiros e depois emitiram um monte de moeda alternativa falsa para ferrar com o sistema. Quem é só ler a história das moedas sociais na Argentina vai ver que quando ganhou uma escala potencialmente ameaçadora para o sistema entrou nela, né? Então tu entra no bucle do outro, né? No ciclo do outro, e aí do lado de dentro acabou sacaneando, emitindo moedas falsas, quebrando credibilidade, e terminou ou diminuiu muito com a potência da experiência. Em relação ao que trouxe o Felipe, né, que falou do Crises, quero pensar que é o pessoal lá alemão do Anselm Yapp, das Aventuras da Mercadoria, o pessoal que no Brasil também tem um movimento a partir de uma ideia de crítica radical. E uma coisa que eu concordo com muito com o que disse o Felipe é a perspectiva dos não produtivos, ou seja, tudo aquilo que está fora do sistema e não quer, por uma escolha ou outra, entrar no sistema, com certeza potencialmente é forte. No momento que eu chego para um grupo de índios que não querem sair da beira de uma rodovia para ir para uma casa assim que o sistema produziu para eles, poxa, essa é a resistência que é difícil de combater. Essa é a resistência que, no momento que eu tenho um morador de rua que com a potência do corpo resiste a uma série de coisas que tentam impor, agora, claro, a questão é como isso pode ser uma potência em maior escala. Agora, com certeza, né, esse exemplo que tu traz, produção de cultura, fora da lógica rentável, aliás, eu acho que os movimentos e a resistência passam muito por produção de cultura, porque tem a questão de ideologia, etc, etc, etc. Eu não consigo ver nada separado disso, né? E, de novo, quem falou do 15M, o 15M desde o início, né, a própria ocupação já foi uma ocupação iniciada por produções culturais junto com a ocupação, e é o mesmo que fez o pessoal do Espaço Comum Luiz Estrela, também de Belo Horizonte, que eu citei. E aí, para fechar, que é a companheira que falou sobre olhar para os povos originários, incrivelmente eles resistem, né? Aí estão, parece algo assim milagroso, se a gente olhar toda a trajetória. E realmente a perspectiva que eu tentei trazer, né, e tentei contribuir um pouco, é essa perspectiva que não separa eu da natureza, eu do outro, os modos de existência. Aliás, eu acho que o grande desafio hoje, para construir resistência ou para construir outras alternativas, está em fazer dialogar os diferentes modos de existência, sem querer tornar o outro, purificar o outro, tornando ele eu. Isso vale para qualquer lado. Vale para o capitalismo, socialismo, etcentralismo, etc, etc, etc. Então, eu acho que a grande questão, e aí, infelizmente, a gente, por exemplo, não sabe conviver,
e enxergar a potência dos povos originários e aquilo que eles têm nos mostrado e poderiam nos ensinar, enquanto, entre aspas, civilização moderna, a repensar seus paradigmas de vida. Então, eu acho que hoje uma das grandes questões é como conviver entre diferentes sem purificar, sem querer transformar aquele uno que depois é engessado, perde potência e é capturado de forma muito fácil. É isso que eu tentei falar ao longo da minha exposição aqui. E nesse sentido, acho que tem um livro bem bacana, né, quem se interessa por esse tema, que chama A Queda do Céu, né, um livro que foi lançado no Brasil recentemente e que fala um pouco das experiências indígenas e vem trazendo uma série de questões que acho que podemos aprender. É uma narrativa do Yanomami, então acho que tem muita coisa para a gente aprender com essa narrativa. Obrigado. Bom, muito obrigado. De minha parte personal, companheiro, foi muito enriquecedor. Eu acho que esto tem que ser um comienzo de debate, debate con todas aquellas compañeras y compañeros que están creando alternativas y que están apuntando para crear una resistencia más fuerte dentro de todas las órdenes. O sea, aquí estamos planteando la área económica, pero sabemos que la área económica está situada también dentro de las necesidades humanas. Ahí también tenemos una organización que estamos participando, estamos apoyando, que en la mesa de conflictos territoriales, donde tenemos más de 20 organizaciones, desde indígenas, quilombolas y conflictos fundiarios, que también estamos a partir de la red con esta discusión y esta experiencia, está tratando de lograr un vínculo con esas ocupaciones llamadas irregulares, que son totalmente legítimas, ¿no? Y tomar un vínculo para que potencializar a partir de las herramientas que se van creando dentro de esas comunidades de prácticas autogestionarias, que una ocupación no sea solo por la ocupación de un territorio por una necesidad inmediata, sino que esa ocupación tenga una sustancia de vínculo en el trabajo, en la cultura, en la educación, en la autoeducación, que ellos vayan con un proyecto, que lleguemos a una ocupación y que esa ocupación tenga un proyecto de resistencia real y que no sea solo por una necesidad eventual económica, que es la parte de moradía. La casa no da educación, la casa no da alimentación, la casa no da muchas cosas, la casa cumple solo una función de refugio, mas el ser humano precisa de todo, tem toda una necesidad integral dentro de su humanidad. Y nosotros estamos viendo que crianza, adolescente y principalmente la mujer en las periferias, en los barrios más desfavorecidos, son los que están sufriendo más todo este tipo digamos, de genocidio, que muchas veces ese genocidio no termina con la muerte, sino que es un genocidio lento de tortura que va creando condiciones de desgaste muy profundos dentro de la sociedad. Y la intención de la red es crear, ir sumando todo lo que nos podamos dentro de nuestras condiciones. Ahí inclusive lo que falaron ustedes, creo que en diferentes palabras, con respecto a lo último que faló Bruno, dice sí, tenemos que ver nuestra producción, cómo nos producimos nuestro alimento y también nuestra energía. Bueno, estamos en camino de eso, tenemos condiciones en algunos lugares de ir creando a medio y largo plazo, crear condiciones, ya está previsto determinadas instancias de eso. Y con respecto también tenemos un comienzo de debate con respecto a cómo va a ser la moneda dentro de la red, donde nos estamos descartando en primera instancia las experiencias de moneda de vale, o sea, desde el punto de vista de hacer un paralelo entre la moneda oficial y otra más. No consideramos que la fuerza de trabajo vale más que la moneda oficial. Y como vale más que la moneda oficial, la moneda oficial va a pagar más dentro de la comunidad si el trabajo no es efectuado en ella. Si un pan sale 5 reais, el que trabaja, el pan lo va a pagar con su trabajo y va a sobrar tiempo.
se ele trabalha fora e não trabalha dentro, colabora dentro da comunidade, ele vai ter que trazer dinheiro de fora, de seu trabalho explorado, para pagar R$5 el pan dentro de la comunidad. O sea que va a salir mucho más barato dedicar 15 minutos de colaboración del trabajo para llevar un pan de R$5 que ir a trabajar afuera 4 horas para el patrón para comprar un pan de R$5. Entonces esa escala que digo, estoy hablando muy rápido por aquí, que es a donde valorizaríamos y cualificaríamos la fuerza de trabajo por encima, ¿no? Por encima de ese mercado de exploración, y el subsidio se da a partir del trabajo colectivo, estableciendo un mercado externo que traiga los recursos, pero no monedas, sino que traiga los recursos en beneficios para la manutención de las comunidades. Es una tesis que nos llamamos de economía mínima, que también sirvió mucho enriquecedor para todos nosotros esas propuestas aquí, porque vimos muy claro muchos peligros, eso de que lo que tú faló a poco, las monedas que se fijaron en Argentina, también aquí en Brasil, en el norte de Brasil, en el nordeste, tenían algunas experiencias, el Banco Palmas y no sé cuántas cosas, y cuando ellas fican perigosas, claro, el poder bien por encima seduce los agentes y eso comienza y termina la difícil. Bueno, me gustaría, no sé si las compañeras y compañeros de la red que están aquí, representan las comunidades que van ficando aquí, de la Comuna Pachamama, de Utopía, no sé si hay alguien de Orquídeas, eso, Casa Nobel, si podían venir aquí, podían pasar por aquí. Guarda, no te pasas Orquídea, Guarda. ¿Qué más? Eu queria, esta juventud que está aquí, las compañeras y compañeros al lado de Puerto Amarillo, ellos van a tener más tiempo que nosotros, los de nuestra generación, para poder pensar y poder crear condiciones en el futuro para esto que hoy estamos debatiendo aquí. La responsabilidad va a ser de ellos y de otros cientos que ya están incorporados a todo este debate, y bueno, el asunto es con ellos. Hola, eu sou Guillermina, da Comuna Pachamama. A Comuna, não aprofundar muito sobre a Comuna, somos um coletivo que mora num assentamento, né? E o debate hoje está em relação às práticas autogestionárias, né? Daí houve uma fala aí, vamos puxar no português ao máximo. Houve uma fala aí, né, que é desde a perspectiva do capital, né? Porque parece uma perspectiva da derrota. Y claro, si vamos a ver la historia, parece que fuimos derrotados, ¿no? Porque somos pocos, porque si pensamos en la producción de un avión, parecemos que nunca vamos a llegar a hacer una cosa de esas. Ahora, a lógica que yo quiero dar aquí, no es a la perspectiva del capital, sino a perspectiva nuestra, que estamos construyendo día a día un proyecto diferente. Entonces, si vamos a votar un proyecto de autogestión en correlación con un proyecto capitalista, claramente estamos más 10 pasos para atrás y vamos a desistir de todo. Más ahí sería muy absurdo hacer una correlación entre la autogestión, que es una experiencia que está en crecimiento y en nacimiento, con la práctica capitalista transnacional. Más, a gente no fica fuera del mundo, a gente mora en este mundo, y eso que Bruno falou, né, forma parte da nossa realidade, e aqui ninguém nega essa realidade porque formamos parte disso. Agora, em que consiste a autogestão? É mais uma experiência dentro daquele campo popular da esquerda, né? Que não existe nenhum projeto na esquerda que não tenha limites, senão a revolução estaria feita em qualquer país da Latinoamérica ou do mundo, né? Então estamos todos com o mesmo desafio, poder construir um projeto real, né? Um projeto real de vida para as pessoas, né? E daí eu queria fazer um resgate da autogestão, né? Que é um desafio, e aí foi dito que como que se a autogestão fosse parte fora do conflito, e não. A autogestão é um conflito. Por quê? Porque nós estamos construídos nesse sistema aqui o valor é votado pelo capitalista, pelo patrão, e nós não construímos o valor do nosso trabalho. Então a gente tem uma experiência na prática que produz alimento e tem que vender. Agora, o que fizemos com o Estado? O que fizemos com o mercado?
¿Vamos a negar la existencia del mercado? No, porque es se condenar a ficar isolados y a no poder producir y vender para ninguém. Agora, no vamos a competir con el mercado, porque está diseñado perfectamente, no más, bien diseñado para devorar las producciones alternativas. Entonces, no vamos a ingenuos de botar no mercado, criar una institucionalización, porque es crear una derrota, ¿no? Agora, a ideia é construir mercados diferentes e aí consiste a autogestão, em inovar, construir e criar agora. Né? Esse é o nosso desafio e não foge do conflito. Né? E também eu concordo completamente que não tem que ser enmarcado numa ideologia única. Né? Essa lógica de se marcar, se limitar a uma ideologia é uma prática que foi uma derrota histórica, né, nas nossas lutas, e a ideia tem que ser construir algo novo, diferente. E aí, tipo, a dialéctica, por exemplo, falamos de marxismo, temos diferentes lógicas do marxismo, mas se pensamos na dialéctica, no conflito, com a possibilidade de construção de algo novo, então não podemos pensar numa prática sem conflito. Não moramos numa comuna, num coletivo. Não podemos morar num coletivo sem conflito. Se somos criados de forma individual, somos criados como pessoas que consomem uma ideia do ego enorme, né, na qual não conseguem nem consensuar duas ideias. Somos criados num sistema no qual não conseguimos consensuar entre partidos políticos e práticas disciplinárias. Né? Nos devoramos uns com os outros. Então, existe um conflito e tem que ser visível e tem que ser destruído para construir algo novo. E ao mesmo tempo, eu acho que a autogestão tem essa possibilidade e esse enorme desafio, porque é uma prática que é a construção agora, não só de uma economia, sino uma prática consciente e política e social e cultural. Né? Não existe uma prática econômica, a economia não é produzir números e valores, sino construir esse valor. E esse valor está produzido por pessoas físicas como nós. Se eu não fosse o meu trabalho e ela não fosse o seu trabalho, não existe economia popular, não existe prática tradicional, não existe coletivo, porque não sabemos construir valor, porque estamos acostumados e educados a que o valor vem do patrão. Então, o desafio da autogestão é enorme, mas é muito liberador. Muito liberador. Nós trabalhamos todos os dias com isso e, uau, é uma experiência que te reconstrói minuto a minuto com tudo. É psicológico, é cultural, é econômico, mas eu acho que é uma experiência diferente e que tem que ser resgatada, né? É mais uma entre outras. Ninguém aqui tem certeza de nada, porque, insisto, senão a revolução já estaria feita. Mas somos uma multiplicidade de experiências, né? A autogestão tem esse grande desafio, mas que vai de a pouquinho arrastando com muitas coisas que estão construídas dentro de nós mesmos e dentro das práticas que pretendem uma revolução. E de aí, será? Aí simplesmente queria resgatar a importância, né, de se organizar de diferentes formas, e a autogestão é isso, é um desafio constante e, sei lá, y compartir con los compañeros aquí esa experiencia. Y bueno, voy a pasar el micrófono para más compañeros, etc. Então, em outras matérias, a gente, para que você tenha uma fala, entre aspas, empírica, né? Que você consiga afirmar o que você está falando, ou provar, ou alguma coisa assim, se dá modelos, se fazem citações, né, desse tipo. Então, assim, no caso de territórios autônomos e tal, tudo mais, a gente só pode citar algumas práticas, como a gente falou do 15M, né, que tenha dado certo, né. Então, eu queria falar sobre, por exemplo, a Revolução dos Cocos, produção de diesel a partir do coco, né. Então, energia. Exegésia, na Grécia, onde eles produzem energia elétrica, porque eles expropriaram a indústria de eletricidade, e eles vendem para o Estado grego 60% da produção de energia elétrica e consomem 40%. Né? Então, assim, só alguns, como eu falei, né? Em outras matérias a gente faz citações para que a coisa fique empírica, alguma coisa assim. Então é o que eu imagino, que talvez sim, é possível. Talvez eu acredito que é possível. Eu acredito que é possível, assim, ocupando um bairro, expropriando e fazendo acontecer naquele bairro e vendendo ainda para... Eu tenho críticas, por exemplo, ao 15M em relação à moeda, a parceria com o Deutsche Bank e tal, esse tipo de coisa. Mas
o jogo dessa moeda que não existe, desses papéis, né, que não existe, tal, que eles jogam na economia mundial, né, quebrar a Europa por conta disso, as hipotecas, tal, tudo mais. Esse jogo que eles fazem, a gente não precisa fazer entre nós, o nosso povo, mas a gente pode fazer contra eles, entendeu? Eu gostei muito da fala do Bruno, quando você falou dos crimes que aqueles bancos, vários, né, inclusive nos seus países, tal, a gente pode falar de coisas ilegais, mas principalmente coisas morais que esses caras fazem, né? Então, assim, eu acho que está na hora da gente falar assim, não, é possível. O lugar é aqui e o momento é agora. A gente pode fazer aos pouquinhos, expropriar, ocupar, entendeu? E tomar força algumas coisas que por direito é nosso. Só contemplar um pouco mais o que a gente está falando. Eu sou de Santa Maria, faço parte do Ateliê Casa 9 lá, que é espaço cultural também. Espaço coletivo, só para reafirmar assim, e também colocar um pouco sobre essa questão do cotidiano, né, que a gente está trazendo aqui enquanto rede de comunidades. Eu acho que é colocar a perspectiva autogestionária como uma experiência do cotidiano para além da esfera do trabalho, do emprego, no caso, né? A gente está colocando, então, relações humanas e relações culturais, morais, ideológicas, né, que sejam combativas e não... A gente não está, acho que, pretendendo colocar uma experiência pronta, né, como que a gente está colocando, mas sim experienciar elas, né, experimentar elas. E sim, o conflito ele está dentro, né? A gente vai estar experimentando isso e isso é totalmente contra o sistema capitalista e a gente sabe que a gente tem que ter uma autodefesa muito boa, né? Acho que pela questão institucional e burocrática ela não vai acontecer, a gente sabe muito bem disso, né? Então, relacionar então essa esfera de organização, acho que é uma baita ferramenta organizativa, comunitária, para que essas relações fiquem fortes e firmes para esse processo de autogestão, né? Então, por isso, a cultural, o econômico, o social, as relações de gênero, né? É trabalhar isso dentro da comunidade junto com o trabalho. É isso aí. Obrigado. Eu vou fazer uma fala só para complementar mais o que você fala do Eduardo. Eu sou do Ateliê Casa 9 também, lá na Jorge, quem não conhece. Eu acho que é interessante a gente abrir mais também essa conversa para essa pauta que a gente traz assim, para o ateliê, acho que junto com esses espaços culturais que surgem, assim, porque eu vi muito esse debate também em cima da questão econômica, questão do trabalho, capital, muita preocupação em cima dessa questão do emprego, das preocupações diárias que a gente tem com isso e de como que a gente está, de certa forma, amarrado a isso, escravizado a isso. E a gente traz uma proposta de um espaço cultural, né? Trabalha com arte, né? O que a gente quer com isso é... O artista ele não produz capital, ele produz sensibilidade. Eu acho que esse é um ponto importante assim, para esse debate. A gente vem com o Ateliê Casa 9, ele é uma casa, né? Uma moradia em que a gente divide várias pessoas. A gente paga aluguel, é uma casa comum, como qualquer outra, e fica localizado numa periferia, em Santa Maria. Qual é o que a gente traz, né, como uma ajuda, né, nesse debate, assim. A gente está abrindo um espaço que ele foi culturalmente também criado para que se tornasse um cárcere para nós, né? A gente tem uma casa onde a gente deveria constituir família e morar lá com essa família, com os nossos círculos de familiares e tudo mais, para que esses valores que não são impostos, eles consigam se firmar ali, né, se enraizar nesse lugar. Então a gente tem uma casa que a gente abre ela para pessoas que muitas vezes a gente não conhece, né? O que a gente está fazendo com isso? A gente está propondo um entretenimento para as pessoas. Não é isso. A gente
pessoas, né? As pessoas que vão lá, elas vão para conversar com a gente, para trocar ideia, para falar sobre as suas ideologias, sobre o que não sabe sobre ideologia, para aprender, para se reeducar, né? Acho que essa palavra, inclusive educação, é muito importante para nós, assim. Esse processo todo dessa busca, né, que a gente tem como utópico, ela necessita muito dessa parte de sensibilização, né, das pessoas, assim, em geral, né? Então acho que a arte ela vem trazer esse debate, assim, a arte e a educação em si, né? E até eu acho que no meio da conversa, assim, das perguntas, eu acabei deixando para depois, assim, porque a gente acabou entrando em outro assunto mais complexo nesse sentido. Mas como vocês também professores, pesquisadores, né? Então eu também gostaria de deixar uma pergunta, assim, para quem quiser falar um pouco sobre o papel da instituição de ensino, como que ela se coloca, né, nesse sentido, assim, para vocês, como que deveria ser esse procedimento, né, dentro de uma instituição, e eu não vou também incitar o discurso de vocês, né, dizendo qual a crítica que vocês têm, mas qual a relação que vocês acham que a instituição deveria tomar em relação a isso, né? Qual o procedimento em relação a isso? É isso, eu acho que... Então, esse seminário aqui foi um dos primeiros momentos, né, desse segundo encontro das redes de comunidades autogestionadas, né? E a gente queria convidar vocês para, no domingo, irem até a comunidade que a gente está construindo dentro da rede e com a comunidade do Orquídeas Libertárias, que fica em Gravataí, né? A gente tem um projeto que está em construção lá, e a ideia é convidar vocês para que todos compareçam lá, para a gente poder se conhecer, para a gente poder aprender mais um com o outro, para a gente ter mais esse momento de troca que foi iniciado aqui. E quem quiser ir, a gente vai sair um ônibus da frente do Utopia e Luta, ali na escadaria da Borges, às 7 horas da manhã do domingo. Daí, se vocês puderem estar lá às 7, a gente vai todo mundo para lá. Se alguém não quiser ir de ônibus ou quiser ir de outro jeito, a gente tem como passar o endereço e agradecer ao pessoal da mesa e a todo mundo que compareceu e dizer que esse mundo novo que a gente traz dentro dos nossos corações está sendo construído agora. E é assim que a gente pensa, e é isso que a gente propõe e propõe na prática.